Vamos lá, minha gente, para a terceira parte da nossa aula, né? Nossa aula de revisão aqui de física para o PAS, certo? Nessa terceira parte a gente vai fazer questões de eletricidade e magnetismo, beleza? Então vamos lá. Também tem outros assuntos, mas a gente começa aí por eletricidade e magnetismo com a questão de número 21, perdão. A ressonância magnética consiste em aplicar em um paciente submetido a um campo magnético intenso da ordem de 21 teslas, ondas com frequências iguais à dos núcleos dos tecidos do corpo que se quer examinar. Tais tecidos absorvem a energia em função da quantidade de água do tecido. Considerando-se que um próton penetre nesse campo magnético perpendicularmente ao campo magnético com a velocidade de 5 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo, que a carga do próton seja 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, então a partícula está submetida a uma força magnética em 10 a terceira newtons, que vale quanto? Bom, nesse caso, pessoal, a gente vai calcular a força magnética de que maneira, né? Esse negócio aqui, peraí. Tá arranhando aqui. Minha mesinha para deslizar aqui. Bom, a força magnética é calculada pela expressão Q, V, B, seno de θ. O ângulo é 90 graus, ele disse aqui, perpendicularmente. Então, o seno de θ vale 1. Então, o valor da força magnética vai ser o valor da carga do próton, 1,6. Eita! 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Valor da velocidade foi dado. 5 vezes 10 elevado a quinta. Valor do campo magnético, 21 tesla. Acabou. Força magnética vai ser 1,6 vezes 5 vezes 21. 1,6 vezes 5 vezes 21. 168 vezes 10 elevado a quanto? 168 vezes 10 elevado a 19 menos 19 mais 5. É o mesmo que 19 menos 5. Dá 14, né? Menos 14. Que é o mesmo que 16,8. Opa. Apagar aqui que está mais fácil. 16,8 vezes 10 elevado a 13. A menos 13. Ele perguntou em ordem de 10 a menos 13. 16,8 é a resposta correta. Letra A para a nossa questão de número 1, a questão de magnetismo, cálculo de força magnética. Beleza? Eita, questão grande. Questão 22. A técnica de diagnóstico clínico utilizando imagem de ressonância magnética apresenta grande resolução para tecidos moles e com boa diferenciação de tecidos. Suas propriedades têm origem na interação entre um átomo e em um campo magnético externo. A produção de imagens das estruturas biológicas por ressonância magnética normalmente utiliza campos magnéticos com intensidade de 0,02 a 3 Tesla. Rapaz, isso aqui está muito diferente dos 21 Tesla que o cara falou anteriormente, né? Mas o cara que falou anteriormente está mais no rumo do que esse aqui. Considerando-se uma partícula eletrizada com a carga de 5 microcoulombs, lançada perpendicularmente às linhas de indução magnética com intensidade máxima usada na ressonância, portanto 3 Tesla nesse caso, e com uma velocidade de 2 vezes 10 a sexta, é correto afirmar que a intensidade da força magnética é quanto? A questão é a mesma, né? Só substituir força magnética, QVB seno de θ. E Glauco, mas vai cair desse jeito na UEMA Sul? Não sei se vai cair desse jeito, mas a UEMA Sul e a UEMA costumam cobrar isso aqui. Desse jeitinho. QVB seno de θ. Pode ser que não caia? Pode ser que caia diferente? Pode, mas a probabilidade de cair assim é muito grande. Certo? Força magnética, carga, 5 microcoulombs, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Velocidade, 2 vezes 10 elevado a sexta, vezes o campo, o máximo aí é 3, e o seno de θ é 1, porque são perpendiculares. 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30, 10 a menos 6 e 10 a sexta vai embora. 30 é a alternativa correta. A alternativa correta, portanto, 30 é alternativa 5 aí para essa questão. Beleza? Essa foi a questão de número 22. Questão de número 23. No equipamento médico, um técnico em eletrônica encontra uma bobina enrolada no material ferromagnético. A bobina é composta com um fio de cobre
formando um circuito fechado. Um ímã é aproximado da bobina, como mostra a figura, e a seguir um técnico percebe que isso faz surgir uma corrente elétrica na bobina. É lógico, né? Por que faz surgir a corrente elétrica? Porque quando eu aproximo esse ímã, estou provocando uma variação de fluxo magnético aqui dentro. Essa variação de fluxo magnético vai gerar uma força eletromotriz induzida, que é dada pela expressão menos a variação de fluxo pela variação do tempo. Isso aqui se chama indução. Certo? E aí vamos lá. O que é que esse técnico pôde concluir corretamente? A intensidade da corrente independe do número de espiras presentes na bobina. A corrente elétrica que surge na bobina teria o mesmo sentido caso o polo sul do ímã fosse aproximado da bobina. Então, na verdade, esse técnico não conclui nada disso, né? O que essa questão está querendo fazer é uma falsa contextualização, coisa que o EMA e o EMASul fazem demais. Uma falsa contextualização, que aí não faz nem sentido o que esse cara falou, que o técnico vai imaginar isso. O técnico está lá para consertar o equipamento e pronto. Mas, de fato, o que aconteceu? Vamos ser breves aqui. Uma variação de fluxo provocou uma corrente elétrica induzida. Isso aqui aconteceu eu aproximando o polo norte. Vai acontecer a mesma coisa se eu aproximar o polo sul? Não. Vai surgir corrente, mas ela vai ser no sentido oposto. Agora, e se eu afastar o polo sul, vai acontecer a mesma coisa? Vai. Aí, para você entender o porquê, você precisa estudar a lei de Lenz. Dessas afirmações aqui, o que a gente pode dizer que é correto? Vamos ler sem muito... Só para ver se tem uma que é muito certa, assim. Se não tiver, aí a gente vai analisando uma por uma. A intensidade da corrente elétrica independe do número de espiras presentes na bobina? Não, ela depende, né? A corrente elétrica induzida ali, ela vai depender do número de espiras presentes. Acredito eu que depende, mas a gente pode chegar numa conta para fazer isso daí. B. A corrente elétrica que surge na bobina teria o mesmo sentido caso o polo sul do ímã fosse aproximado da bobina? Vamos ver aqui. Polo norte aproximado, polo sul aproximado. Não, só se fosse afastado. C. Quanto maior a velocidade do ímã enquanto se aproxima da bobina, menor será a intensidade da corrente? Não. Maior a velocidade, maior é a força eletromotriz. Maior a força eletromotriz, maior a intensidade da corrente. Letra D. Se a bobina se deslocasse para a esquerda com velocidade igual à do ímã, a corrente elétrica induzida deixaria de existir? Sim. Por que ela deixaria? Porque só existe corrente porque os dois estão se aproximando ou se afastando mutuamente. Nesse caso, se a bobina estivesse se afastando com a mesma velocidade que o ímã está se aproximando, então nesse caso não haveria movimento relativo. E dessa forma, sem movimento relativo, não há corrente elétrica induzida. Então a alternativa correta é a letra D. Se a bobina estivesse se deslocando para a esquerda com a mesma velocidade que o ímã se aproxima dela, a corrente induzida deixaria de existir. Isso aí é verdade, a alternativa correta é a letra D. Porque o que faz aparecer corrente, pessoal... Deixa eu desligar aqui esse ar-condicionado. O que faz aparecer corrente não é o fluxo magnético, é a variação do fluxo, certo? Não é o fluxo, é a variação. E a variação só existe se houver aproximação ou se houver afastamento. Beleza? Essa foi a questão de número 23. O fogão mostrado na figura 1, abaixo, no caso, na próxima página, não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, produzidos em bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas que as aquecem. É muito interessante isso daqui, muito interessante mesmo. Olha aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão interessante para a vida da gente. Eu não sei se vocês sabem, mas existe esse tipo de fogão. O fogão magnético. Você bota uma panela de ferro aqui e aí o que acontece? Aqui, ó. Vou explicar aqui, ó. Essa bobina, ela provoca um fluxo magnético variável, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro. E o que acontece com esse fluxo magnético variável? Cria-se correntes elétricas na panela, aquece a panela. Além disso, pode haver até corrente elétrica circulando nos próprios alimentos, né? Só é perigoso que você levar um choque se você estiver descalço. Mas aí vamos ver, tá aqui a panela fervendo, né? A água fervendo, a panela está quente, entretanto o fogão está frio, porque o fogão não aqueceu. Ele fez surgir corrente elétrica na panela. Lembrando, a panela, se fosse uma panela de vidro aqui não funcionaria, precisa ser um material condutor.
né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como indução, né? É a indução de quê? É a indução de corrente elétrica na superfície da panela, né? É isso que vai acontecer. Indução, que é um processo que ocorre sem que haja o contato de um fio com a panela. E é regido pela lei de quem? A indução é regido por qual lei? É regido pela lei de Faraday e Lenz, né? A gente sabe que o que rege a indução é a lei de Faraday e a lei de Lenz. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Indução e lei de Faraday e Lenz. Ok? Questão 25. Duas partículas A e B eletrizadas com carga mais E e mais 3E possuem massas M, A igual a M e MB igual a 4M. As partículas penetram na região. Veja, as duas partículas, pessoal, são positivas. Uma tem carga 3 vezes maior que a outra. E as massas, uma tem massa M e a outra massa 4M. As partículas penetram na região em que existe um campo magnético uniforme B, que aponta para dentro do papel, com velocidades uniformes iguais, tá aqui, perpendiculares ao campo. Ok. Aí as duas partículas. Devido à interação com o campo, as partículas descrevem movimentos circulares uniformes de raios RA e RB. Qual é a razão entre os raios? Bom, vamos primeiro pegar as informações aqui, que eu já esqueci. Quais são as informações? A massa de a carga de A massa de B, a carga de B e as velocidades, que são iguais, né? Vamos pegar ali as informações. Massa de A, M, de B, 4M. Vamos colocar logo aqui. Massa de A, M, a massa de B, 4M. E a carga de A mais E, a carga de B mais 3E, né? E ele quer saber qual é a razão entre os raios. Aí, para fazer isso, eu só preciso lembrar, pessoal, que o raio é igual a MV vou botar para o lado assim para vocês não pegar gripe, sobre QB. Tá aqui. Então, eu só preciso substituir. Eu quero raio A dividido por raio B. Vamos chamar o raio A de vermelho e o raio B de azul. Tá aí, ó. Pronto. Separando. Raio B, a massa de B é 4M. A velocidade de B é V sobre carga, que é 3E, vezes o campo. O campo é o mesmo para todo mundo aí. E a esfera a massa de A é M, a velocidade é V, sobre a carga é mais E, nem preciso desse mais, vezes o valor do campo, que é B. Nesse caso aqui vai ser o quê? Fração de fração. A primeira pelo inverso da segunda. A primeira é MV sobre EB vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser quem? 3EB sobre 4MV. Pronto. E agora o que é que a gente vai fazer? Facão, MV com MV vai embora, EB com EB vai embora, sobrou 3 sobre 4, 0,75. Portanto, a alternativa correta aqui, ó, letra A, 0,75. Beleza? Essa foi a questão 25. Questão de número 26. Controle dos anestésicos gerais no organismo do paciente é muito importante em cirurgias. As concentrações alveolares podem ser monitoradas continuamente pela medida da concentração expiratória final do anestésico por meio de espectrofotometria de massa. Espectrofotometria que mede o espectro de massa das partículas que estão saindo. A espectrofotometria de massa é uma técnica analítica física para detectar e identificar moléculas de interesse por meio da medição de suas massas e das caracterizações de suas estruturas químicas. Os anestesistas usam um tipo de espectrômetro de massa na sala de operações para monitorar os gases respiratórios de pacientes submetidos à cirurgia. Nesse processo, o gás é aspirado para uma câmara a vácuo, onde é bombardeado por um feixe ionizante. Os íons são então acelerados por um campo elétrico
e expostos a um campo magnético na câmara de dispersão, onde apresentam uma deflexão em sua trajetória, cuja curvatura é proporcional à relação entre a carga e a massa, como mostrado na figura. Ou seja, os íons mais leves irão defletir menos, produzindo uma trajetória em arco de menor raio. Um gás que é frequentemente monitorado é o isoflurano, um anestésico inalatório que possui massa molecular igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 kg. Vou deixar só isso aqui circulado. Uma partícula, ou melhor, uma molécula ionizada desse gás com carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs se move com velocidade de 8 vezes 10 elevado a terceira metros por segundo perpendicularmente a um campo magnético em uma trajetória circular de raio 0,1 metros. Qual é o módulo do campo magnético? Rapaz, aqui é só substituição de fórmula, né? O cara te deu a massa, a carga, a velocidade, o raio e pediu o valor do campo, né? Uma questão bem interessante, a gente aprende muito lendo, né? Mas raio é igual a mv sobre qb. Eu quero o valor do campo? Campo para lá, raio para cá. Campo mv sobre qr. Pronto. Campo. O valor da massa? 3 vezes 10 elevado a menos 25. A velocidade? 8 vezes 10 elevado à terceira, dividido pelo valor da carga. A carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes o valor do raio, 0,1 metros. Pronto. Acabou. Esse campo vai ser igual a quem? 3 vezes 8 dividido por 1,6 vezes 0,1. 3 vezes 8 dividido por 0,16. 150. 150 e as potências de base 10, né? Esse aqui vai para cima 19 positivo, mais 3 vai dar 22, menos 25. 150 vezes 10 elevado a menos 3, que dá 0,15, né? Nesse caso aí, 0,15 Tesla, o valor do campo magnético. Fazendo a conta aí. 0,15 Tesla, alternativa correta, letra C. Beleza? Estou fazendo rápido, pessoal, porque está gravado aí, né? E porque também é a revisão, né? Questão 27. O canhão de Newton esquematizado na figura é um experimento mental imaginado por Isaac Newton para mostrar que sua lei da gravitação era universal. Disparando o canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia na Terra em virtude da força da gravidade. Com a maior velocidade inicial, a bala iria mais longe antes que retornasse à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Newton concluiu que esse movimento orbital seria da mesma natureza do movimento da Lua em torno da Terra. Newton é genial demais, né? Tu é doido. É isso aqui que ele constatou, né? Para uma bola estar caindo, ela só precisa estar livre sujeito somente à ação do peso. Cair e descer são coisas completamente diferentes. Então vamos lá. Qual deveria ser a velocidade inicial do projétil lançado horizontalmente do Everest, distância aproximada de 6.400 km do centro da Terra, para colocá-lo em órbita? Nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu digo, olha, a força gravitacional existente entre o projétil e a Terra é apenas o seu peso, né? Que vai ser correspondente à força centrípeta desse movimento. Então, resumindo, a força centrípeta dessa trajetória circular é igual ao seu peso. A massa vezes a gravidade é o seu peso. Deixa eu ver se ele deu aqui gravidade. 10, pronto. A massa vezes a gravidade vai ser igual a força centrípeta. Massa vezes V ao quadrado sobre o raio. Acabou. Tchan, tchan. V ao quadrado. Raio vezes gravidade. V é igual a raiz quadrada do raio. 6.400 km? 6.400 vezes 10 elevado à terceira metros, vezes a gravidade, 10. V é igual a 6 raiz quadrada de 6.400
vezes 10 elevado à quarta, tirando a raiz. Raiz de 6.400, 80, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é 80. Vezes 10 elevado à quarta na raiz, 10 ao quadrado. Né? Velocidade, 8.000 metros por segundo. 8.000 metros por segundo, 8 quilômetros por segundo, a alternativa correta. Deixa eu subir aqui para vocês verem. 8.000 metros por segundo é o mesmo que 8 quilômetros por segundo. Pronto, essa seria a velocidade para você jogar um objeto e ele dar uma volta em torno da Terra, desprezando a resistência do ar. Ok? Questão 28. Phobos, um satélite de Marte, descreve uma órbita praticamente circular de raio aproximadamente 10 elevado a 7 metros ao redor desse planeta. Sabendo-se que a massa de Phobos é cerca de 1,1 vezes 10 elevado a sexta quilogramas. 1,1 vezes 10 elevado a sexta não, 10 elevado a 16, né? Quilogramas. E que a velocidade escalar com que ele se desloca em sua órbita, v, é igual a 2,2 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. O quilo aqui, ó, significa 10 à terceira. A intensidade da força gravitacional entre Phobos e Marte é quanto? Pessoal, nesse caso, a força gravitacional é a mesma força centrípeta, né? Então, calcular a força centrípeta é calcular a força gravitacional. Massa V ao quadrado sobre o raio. Por que, Glauco? Porque o movimento é circular e não tem nenhuma outra força. Então, a força gravitacional é a centrípeta. Se eu sei a centrípeta, eu sei a gravitacional. Força gravitacional, portanto, a massa é 1,1 vezes 10 elevado a 16. A velocidade é 2,2, entre parênteses, vezes 10 à terceira ao quadrado, dividido pelo raio, que é 10 elevado à sétima. Pronto. Força gravitacional vai dar igual a quanto? Ah, rapaz, agora aí é conta, né? 2,2 ao quadrado. 4,84 vezes 1,1. Eita. 5,324. 5,324. São os caras muito covardes, né? Foi uma questão dessa, para a pessoa fazer conta dessa na hora da prova. 10 elevado a 16 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 10 elevado a sétima. Isso aqui vai dar quanto? 10 elevado a quinta, né? A 15, né? Porque o 10 a sétima aqui vai sobrar menos 1 lá em cima. 5,34, 5,324, 10 elevado a quinta. A alternativa correta, letra E. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí. Estão. Alternativa correta para a questão 28, letra E. Beleza? Só perceber nesse caso aí que a força gravitacional é igual à força centrípeta. E agora eu já estou vendo o gabarito. Ó. Vamos ver aqui. Próxima questão. Questão aí de eletrização. Coloquei porque na UEMA costuma cair. Tá aqui o gato. Ele se atrita com a calça da pessoa. E ele diz que eu dei a eletricidade estática. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Porque ocorre o atrito, né, entre o gato e a calça. E aí há uma troca de cargas elétricas entre eles. Troca de átomos? Não. Troca de cargas. De elétrons, mais precisamente. Diminuição do número de prótons? Não. Criação de novas partículas? Não. Movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato? Sim, movimentação de elétrons. É o que ocorre na eletrização por atrito. Alternativa correta, letra D. E por último, a questão 30. Uma ocorrência bastante comum, principalmente em locais de clima seco, é um pequeno choque elétrico sofrido por pessoas no momento de abrir uma porta de carro. Esse fenômeno é provocado pelo toque na parte metálica do automóvel que sofreu uma eletrização decorrente do atrito com o ar durante o deslocamento do veículo. Nesse contexto, o choque elétrico acontece por quê? Porque as cargas escoam pelo passageiro no contato com o solo. Porque o ar seco é um bom condutor elétrico, ao contrário da pele. O ar seco não é bom condutor, mas ele não deixa as cargas que estão no corpo voltarem para o ar. Letra C. O automóvel perde carga positiva ficando eletrizado negativamente. Ou letra D. As cargas em excesso se acumulam no interior da carcaça do automóvel. Olha, as cargas em excesso não se acumulam no interior do automóvel, certo?
As cargas elétricas escoam, as cargas elétricas escoam pelo passageiro no contato com o solo. Ele falou em contato com o solo aqui. Vamos ver. Pequeno choque sofrido por pessoas no momento de abrir a porta de um carro. Esse fenômeno é provocado pelo toque na porta, né? Que sofreu uma eletrização. Então, assim, pode ser isso aqui? Pode, mas não sei se... Ele não está falando nada sobre escoar, contato com o solo. As cargas elétricas escoam pelo passageiro no contato com o solo? Sim, escoam, mas ele não falou nada sobre contato com o solo aqui na questão, né? O ar seco é um bom condutor? Não. O automóvel perde carga positiva ficando eletrizado? Eu não posso afirmar que sim nem que não. Aliás, eu posso afirmar, perder carga positiva não, ele só perde carga negativa. Então isso aqui também está descartado, A está descartado, B está descartado. Perdão, B está descartado, C está descartado, D. As cargas em excesso se acumulam no interior da carcaça? Não, está descartado também. Por eliminação é a letra A, mas não é uma alternativa correta. Assim, corretíssima, assim, que eu posso dizer que é a letra A de primeira, né? Eu fiz por eliminação. As cargas escoam para o solo? Escoam se o passageiro tocar no solo. Mas ele nem falou em tocar no solo aí. Mas ela não está errada. Então a gente vai marcar a letra A porque todas as outras estão erradas. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa resolução, da nossa revisão. Acredito que vocês vão encontrar muitas dessas questões, ou parecidas com essa, ou desses assuntos, ou nesse estilo de questão, lá no dia da prova da UEMA ou EMA-Sul. Beleza? É isso aí. Boa prova para vocês, boa sorte. Boa sorte não, boa prova, para quem estuda não precisa de sorte. E vamos em frente. Se tiver que revisar, faz aí essas questões sem olhar para a resolução, depois faz olhando para a resolução e ver o que é que vai dar. Além desses assuntos, vocês também podem fazer uma revisão de eletrodinâmica, que é muito provável também que caia na prova. Beleza? Então é isso, valeu galera, até a próxima e boa prova.